um assunto Polêmico. muito polêmico. Você sabe do que, né, Homer? Eu faço ideia. Você faz ideia. Eu faço ideia. Mas será que estamos preparados para isso? Acho que não. O Homer, você sabe o que aconteceu? Teve um filme, alguns anos atrás, que mostra exatamente uma invasão de ETs numa verdade. partida de futebol. É verdade. E é uma partida de futebol do Brasil. Pois é. Você sabia disso? Não. Que filme que é esse? O Vilela vai saber, com certeza. Se eu não me engano... Ixi, agora fugiu. Tava na ponta da língua e Mas ia sair assim, aconteceu agora isso. saiu. Mas a verdade, gente, é que a vidente vó baiana, ela é influenciadora, porque ela conta com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, Marcílio. Ela relatou ter tido sonhos recorrentes sobre uma suposta abdução em massa durante a Copa do Mundo, agora essa Copa que a gente está vivendo de 2026. E segundo ela, prestem atenção, esse evento ocorrerá amanhã, dia 24 de junho, data em que o Brasil enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami. E no vídeo, ela descreve cenas de terror e caos em que os jogadores profissionais eram, assim, retirados do campo por uma aeronave circular, enquanto uma nave-mãe, de proporções gigantescas, levava milhares de torcedores presentes das arquibancadas. Imagina essa cena. Tô imaginando. E há milhões de pessoas assistindo, porque não é só os brasileiros, né? Tem ali o mundo inteiro assistindo o jogo de Copa do Mundo. Só que aí as pessoas ficaram enlouquecidas com essa história e começaram a pesquisar e disseram que no passado, de fato, aconteceu um filme. Eu não sei que filme é esse. Acabei de pesquisar aqui, é A Guerra do Amanhã. A Guerra do Amanhã. Existe esse filme mesmo, então? Sim, é com o Chris Pratt. Olha aí. E disse que tem uma cena que é muito parecida com isso e que envolve a seleção do Brasil. É verdade, é verdade. Olha que coisa. Pô, justo nesse jogo que o Neymar ia jogar, né? Finalmente Não, o cara vai brinca. tá Diz que ele voltando vai da entrar lesão. no segundo tempo. O Vilela tá aí? Não, ainda não, mas ele vai conseguir, porque eu quero saber, porque ele vai estar nesse jogo amanhã. A avó baiana já está conectada aí com a gente? Vamos falar com ela enquanto a gente conecta com o Vilela? Vamos lá? Olá, boa noite! Tá mutado o seu som aí, vó baiana. Precisa liberar seu microfone, a gente não tá te ouvindo. Boa noite. Agora sim, boa noite, seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. A gente que te agradece, porque eu sei até que a tua agenda tá bem tumultuada, porque você contou uma história aí de um sonho que não é você história, teve. é um sonho. Não, a história do sonho que você teve. Sim. Uhum. E aí, o que aconteceu? Todo mundo ficou enlouquecido com essa história, querendo saber de fato o que vai acontecer. Então, ninguém melhor do que quem sonhou para contar pra gente agora. Você poderia fazer isso por gentileza? Sim, eu corrigi, é porque o pessoal tá falando, né, que eu inventei o sonho. Não, a história do seu sonho. Não, eu sei, você no caso não, mas outras pessoas aí. O que acontece? Eu já tenho, né, uma espiritualidade, uma mediunidade desde os 4 anos de idade. Aos 9 anos de idade, eu tive um primeiro sonho, sendo premonitório, que foi sonhando com a minha família, o qual o carro da minha família ia ser roubado, foi roubado. E nós estávamos com a viagem agendada, marcada para esse dia. E aí eu acordei, quando eu acordei, a casa estava cheia de polícia e o carro tinha sido roubado mesmo. Então esse foi o primeiro sonho com 9 anos de idade. Aos 14 anos de idade eu tive outro sonho, sendo que a minha avó estava pedindo ajuda junto com a minha irmã e pedia para que não deixasse ela. Eu acordei no domingo de manhã, fui à casa da minha irmã e simplesmente chegando lá, meu tio bate de frente comigo e eu falo com ele, minha avó morreu. E como você sabe, eu tinha sonhado. E aí, um dos sonhos mais, assim, foi o da Marília Mendonça. Eu sonhei, sabendo que a Maiara e Maraísa ia viajar com a Marília Mendonça, e tava o Fernando Zor e o Fernando Sorocaba, né? Da dupla Fernando Sorocaba. E aí, tava no apartamento e a Maiara subia com a mala. A mala, ela era da cor da mala que a Marília Mendonça viajou e puxando a mala. E no sonho, a Maiara tava puxando a mala.
E o Fernando Zó falava, você não vai nesse voo, vocês não vão viajar nesse avião. E aí a minha espiritualidade pegou e falou, você vai chamar as meninas e vão falar que elas não podem viajar essa semana de avião. E aí eu falei que não, né, porque eu participava muito de camarim da Mari Maraíza e tudo, não conhecia a Marília Mendonça ainda, e eu fiquei com medo delas achar que eu era doida e de me barrar no camarim, de, né, barrar e tudo. E aí eu falei, não vou fazer isso não. E aí eu não quis alertar, não quis avisar, falei na internet, contei meu sonho, e ninguém também deu a mínima, na época eu tinha muito poucos seguidores, né, e acabou que isso foi na segunda e na sexta-feira a Marília Mendonça. Então, para mim, foi um dos maiores sonhos, assim, que eu tive, que aí eu levei a sério demais os meus sonhos e falei com a espiritualidade que toda vez que eu sonhasse, eu iria relatar nas redes sociais, mesmo que não acontecesse. E aí, eu venho relatando diversos sonhos, e esse foi um dos sonhos que eu sonhei e relatei. E aí, eu não imaginei, foi no dia 2 que eu sonhei, acordei de madrugada, 4 horas da manhã, muito apavorada, eu sonhei que eu estava em Miami, e que os alienígenas estavam invadindo o estádio de Miami. E estavam os nossos jogadores lá e a Escócia. Eles eram no dia 24, no jogo dos dois. E uma nave chegava e levava os nossos jogadores, pegava também da Escócia, 4 jogadores da Escócia ficavam, não ia, e chegava uma segunda nave e levava-se mais de 700 pessoas, porque na cadeira tinha um número 700. Sabe? Então dava para ver muito bem a marcação da cadeira. E eu imaginei assim, tudo vazio, 700 pessoas. Então eu relatei no meu sonho que eu imaginei que era mais ou menos 700 pessoas. E aí eles falavam que eu tinha que ajudar na humanidade, né? Eu fiquei apavorada com ter esse sonho. Só que no dia 12 eu retornei a sonhar de novo. E o sonho, ele se intensificou mais e parecia ser muito real. E aí eu já fiquei com medo, porque daí a sensação que eu tinha era uma sensação da... Eu tenho uma filhinha autista, tenho minhas filhas também, e o medo que eu tinha era de ficar longe das minhas filhas, entendeu? Alguma coisa acontecer mesmo. E aí os alienígenas olhavam para mim e falavam, você veio para salvar a humanidade, você precisa ajudar a salvar a humanidade. E o povo dava uma correria no estádio, um choro, muito grito, muita dor. E como eu sou espiritualista, eu interpreto sonhos de várias formas. Então, eu falei o sonho e falei, olha, gente, isso pode ser um bombardeio, isso pode ser um tsunami, um terremoto, isso pode ser alguma coisa que eles estão querendo avisar e alertar a gente precisa, né, emanar muita luz lá para os nossos jogadores, porque eu imaginei também que a nossa seleção poderia vir todos, entende? Alguma coisa acontecer. E aí hoje nós estamos em 144 países, sendo televisionado por todos os países aí, colocando o sonho, e já foi falado em 28 línguas. O Vilela tá aí com a gente? Vamos pedir pro Vilela entrar agora, que Sim. acho que agora ele vai conseguir, até porque o Vilela tá lá, a gente sabe disso, ele vai estar presente. E é grande jogo, interessado no assunto, né? E ele... quem acompanha aqui sabe o quanto ele é interessado nesse assunto, ele gosta, ele acompanha tudo que é ligado a OVNIs e tal, e ele vem acompanhando essa história, mesmo de lá. Ele falou pra gente, Vilela tá aí? Vamos lá? Tô aqui sim, tá Olha me ele escutando? aí. Tô te ouvindo. Estou aqui. Seguinte, ó, devo avisar que estarei amanhã no estádio, com o meu celular, já Sim. limpei o espaço aqui e vou filmar tudo. Espero que aconteça isso, porque eu também tenho sonhos não sonhos claros que vai acontecer, quando vai acontecer, mas desde criança eu tenho uma visão de uma nave muito grande assim sobre uma cidade. Nunca soube que cidade era essa, nunca soube quando vai acontecer ou se vai acontecer. Então, de repente, por que não é o encontro desses dois sonhos? O sonho dela com o meu, que eu tenho desde criança. E, aliás, faz tempo que eu não tenho esse sonho. Mas é um sonho muito parecido com aquele filme Independence Day, quando aquela nave-mãe imensa começa a fazer sombra na cidade. Eu estarei lá no estádio e vou filmar tudo. Mesmo que eu for abduzido, continuarei filmando de dentro da nave. Já aviso vocês aí. Amanhã é um dia da ufologia. É o dia 24, tá? Eu não sabia. Nos Estados Unidos é um dia nacional da ufologia, internacional, né? Desculpa, da ufologia, tá? Onde eles comemoram. E também amanhã é um dia onde apareceu, em 24 de junho, um ocorrido em 1947.
O que eu tô passando para vocês aqui foi um ufólogo da revista UFOS que passou, eu não sabia, tá? E também não sabia desse filme aí que as pessoas estão falando. Eu não cheguei a assistir filme nenhum, por isso eu relatei o meu sonho nas redes sociais, porque eu não tenho essa imaginação com Alice. Eu não tinha, sabe? Porque agora eu já comecei a ser da família, porque eu não tinha essa coisa com a Alice, né? Nunca achei que existia, nunca achei assim, nossa, a Alice é de verdade, tudo, a nave vem e desce. Então, eu não tinha essas coisas, até mesmo que a minha religião é Umbanda, e nós temos um chão aí, então, assim, foi tudo muito, né, acontecendo, e amanhã é um grande dia para a ufologia, um grande dia para os Estados Unidos dentro da ufologia, que eles começou o Trump a mostrar os documentos aí dos OVNIs, né? Então eu sei que algo amanhã pode vir a acontecer fenomenal. Agora, posso fazer uma pergunta bem específica, Fernanda? Claro. Nesse sonho, parte das pessoas, parte do público é abduzido também, só jogadores, porque eu imagino que vão ter o quê? 30 mil, 40 mil pessoas lá no estádio, né? Eu chegava a primeira nave, era uma nave menor, aonde fazia como se fosse com um braço, mas não era um braço, era como se fosse uma força energética, e puxava os jogadores e levava. Eu já estava dentro da nave, e da nave, um alienígena fazia com a mão assim, abria um portal, ele conseguia olhar para o campo. Quando olhava para o campo, avisava nave-mãe. Eles não conversavam com a gente de fala, eles conversavam como se fosse telepatia. O que eles falavam dava para entender dentro da minha mente, sabe? E aí eles falavam nave-mãe chegando. E era uma nave gigantesca onde pegava essas 700 pessoas. Como eu falei para vocês, eu imagino que as 700 pessoas, porque as cadeiras estavam lá e na hora dava para ver no portal que ele abriu, como se fosse um computador, mas não era um computador, a cadeira lá era 700. E eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, quando tá em apuro, já fui assaltada, eu ajo com muita naturalidade e observo muitas coisas. Então isso pra mim já é de mim, eu não tenho 42 anos e já é de mim. E no sonho eu só observava tudo. E eu observei esse número, 77, já era na metade do jogo, o Brasil estava ganhando, e o número 24, que eu deduzi que seria 24 agora, né? Foi quando eu passei o meu sonho e tudo. E o Neymar e o Vini Júnior estavam dentro da nave também, né? Como o pessoal até debochou e falou que o Neymar não ia jogar, que o meu sonho já não ia acontecer porque o Neymar não ia jogar, e o Neymar vai jogar amanhã. Eu acho também tudo muito, né? Você chegou a ver o placar? Dava para ver o placar da partida? Não, porque senão eu já ia falar aqui agora. Não cheguei a ver o placar, não cheguei a ver, eu só vi o número 24, os números que eu vi foi 24, foi 700, foi 700 na cadeira, e os ETs, o que estava conosco, dava para ver o olhar dele, era um olhar, você tá entendendo, de luz, iluminava muito, e era um olhar que queria ajudar nós, seres humanos. Já a outra nave, eu via só a mão, que era garra, como se fosse 3 dedos, e como se fosse escama de jacaré, uma pele de jacaré, e eles faziam assim, abaixando a cabeça, e o olhar era como um olhar muito de ódio. E aí as pessoas já chorando, gritando, senão uma correria no estádio muito grande. Esse foi o segundo sonho, o qual eu moro numa casa de 2 andares, eu desci as escadas, fui tomar água, chorei muito, meu nariz ficou muito vermelho, porque o meu medo era que era um aviso que eu ia morrer, um aviso de alguma coisa, que eu ia ficar sem as minhas filhas, alguma coisa assim. Então eu fiquei muito apavorada. E aí eu falei, eu vou contar esse sonho, porque isso aí é muito louco. Eu sonhar 2 vezes com o mesmo sonho, pra mim, não é normal. Isso nunca aconteceu. Isso pra mim é a primeira vez. Aí os ufólogos me procuraram, dos Estados Unidos aí, e também daqui do Brasil, de Mato Grosso. E aí eles perguntaram para mim se o sonho era em preto e branco ou se era colorido. Eu falei que era colorido, como se fosse uma novela, um filme, era tudo colorido. E eles falaram que eu vi o futuro, que é como eu estivesse vivendo um dimensional, tá? Mal sei falar, né? Que é do futuro, e eles estão me relatando e mostrando o que vai acontecer. Então foi isso que eles falaram. Olha só que interessante, né? Vó Baiana, você tem mais de 20 milhões de seguidores aí, né, nas suas redes sociais. Sim. Você falou que você começou sonhando com coisas relacionadas à sua família, e o caso mais midiático foi da Marília Mendonça. Mas para ter esse número, você relatou também outros sonhos com famosos. Teve mais sonhos? Eu assim, não relato. Pode terminar. Teve mais algum sonho assim com um famoso que realmente, de fato, aconteceu para você esse número tão grande de seguidores?
Tenho da Paulinha Abelha, no que eu sonhei, no que ela foi. Da Paulinha Abelha, que eu sonhei que ela ia morrer. E aí, no outro dia, eu já relatei, no que não precisavam mais, né? O pessoal ficava lá na porta do hospital, que ela já estava morta, sendo que eles tinham que deixar ela partir. E aí, foi, assim, uma coisa muito terrível, mas ela veio, sabe? E aí, eu tive outros sonhos também com familiares e outros famosos também. E vários sonhos, mas aí eu tenho previsões, eu tenho visões. Eu tô conversando com vocês aqui, eu recebo insight, eu recebo mensagem. Como a última das mensagens que eu acertei foi mês passado, quando eu estava tendo um insight, eu vi o presidente dos Estados Unidos sendo atacado. Era um tiroteio que estava acontecendo e acertava ele não saía vivo disso. E aí eu passei isso, foi no dia 22 do mês passado, no outro dia teve um tiroteio na Casa Branca. Então, para mim, os acertos são muito fortes, não é qualquer coisa. E como é que você fica, vó Baiana, quando você traz uma notícia dessa e tem aí milhões de seguidores, mas grande parte diz assim: não, isso é mentira, isso é alucinação, imagina, não vai vir nenhum ET, ela tá fazendo isso para ganhar like. Assim, hoje a gente tem uma parte que são hater, né? Mas não é a grande parte. As pessoas que me seguem, eu sou formada em teologia, sou ex-pastora, tá? Tenho 42 anos já, né? Aí, correndo, né? Com o mundo espiritual. Então, eu trabalhava dentro do ministério familiar, de cuidar realmente, de pessoas e tudo. E aí, eu peguei e deixei, de ser pastora, após um pastor tentar a minha filha, com 16 anos, ela tentou. E aí eu fiquei 6 meses sem acreditar em Deus. E quando eu voltei a acreditar em Deus, foi quando eu me achei de novo, que foi na Umbanda, que veio a avó. A avó é a minha espiritualidade, sendo que é uma preta velha que me ajuda, que tem 400 anos. E foi ela que me fez chegar onde eu estou hoje, sendo porque eu não tinha mais nem vontade de viver. Entendi. E você conseguiu, assim, ver como é que termina esse sonho? Porque você sonhou ele 2 vezes, né? Uhum. Se essa nave chegou a partir, se essas pessoas foram para algum lugar, e você, assim, o que eu acompanhei nas redes sociais, você fala, né, que tanto Vini Júnior quanto Neymar, eles estariam nessa nave. Se eles foram, tipo assim, eles foram abduzidos e essa nave partiu com esses jogadores e mais essas outras pessoas, que eu acredito que tinham jogadores e pessoas que estavam ali acompanhando. Sei lá, se o Vilela estava lá no meio, a gente precisa saber também, né? Sim, não, eu entendo. Quando eu acordei, é o que eu falo, você não me falo desde o começo e relato para as pessoas. Quando eu acordei, eu tive a sensação da... Então, eu fiquei muito apavorada e assustada, sabe? Eu não sei se vocês já sonharam, se vocês têm filho, ou se vocês já sonharam perdendo alguém que vocês amam muito, sabe? E aquela sensação, assim, que a pessoa morreu, você quer ressuscitar a pessoa. Então, eu tava com essa sensação. Então, eu não via mais nada. Eu só via isso mesmo. Você tá entendendo? Que foi na hora da gritaria, choradeira, e eu já acordei e já, sabe, muito eufórica. O primeiro sonho, a minha filha tava do meu lado. O segundo, não. Mas eu já acordei muito apavorada. E o segundo, eu não acordei as meninas. E aí eu desci, e aí eu comecei a falar com a minha espiritualidade. Você me mostra o que é. Seja o que for, eu não quero agora, e as minhas filhas também não vão agora, então vocês me mostram o que é. E aí eu peguei e comecei a colocar na minha cabeça o que era um sonho desses. E as pessoas que me acompanham são pessoas que já são muito espiritualizadas também, são pessoas que já tiveram experiência. Então, geralmente, eu relato porque, às vezes, as pessoas são usadas pela espiritualidade para poder falar também, olha, seu sonho. Porque as pessoas falam assim, mas você não é vidente? Você não tem evidência? Tá, eu tenho evidência para as pessoas, nem sempre para mim, acontece deles me falar, olha, Ana, vai acontecer assim, assado. Não é bem assim. Às vezes eles usam outra pessoa, como já usaram a minha filha, como já usaram a minha mãe, para poder avisar de alguma coisa que aconteceu. Mas você não chegou a ver, então, se essa nave foi para algum lugar?
Não, não. Você vendo, na hora, é como eu falei, consegui ver que os jogadores eram pegados, levados, eu estava dentro. Você perguntava, mas você viu como te pegou? Não, eu já via eu dentro da nave, sabe? E depois que eu consegui ver a outra nave, foi quando eles fizeram assim com a mão, que eu não sei se eles eram rival, o que que era, mas eles queriam ver os outros alienígenas, tá entendendo? E aí foi quando eu vi. Então, eu não tive essa emoção de poder ver o final do filme, né? O final do sonho, o final de nada, porque eu não vi, sabe? Então, fica muito louco, porque eu falo, gente, eu queria ter visto o final. Não sei se vocês já sonharam e falam, não, eu queria no final ter visto como ia ficar o final, como aconteceu. Eu não vi. E isso, para mim, me apavora mais. E você... E o que mais me apavora, só finalizando aqui a minha fala, o que mais me apavora é que eu sou, para mim, uma mera mortal. Para mim, eu sou uma simples vidente, eu não tô me achando, você não sinto esse, nossa, tem tantos... Não, tudo bem, nós estávamos pisando na Europa no começo do mês, nós temos muitos países nos acompanhando, mas, gente, são 144 países, sabe? E são 28 línguas contado meu sonho. Então, assim, a gente passou mais do que a música do Michel Teló. E eu não contei um sonho imaginando uma coisa dessa, sabe? Geralmente pode passar em algumas páginas, né, de fofoca, revista, essas coisas assim, mas eu não contei. Então, para mim, tudo isso, eu fico pasma. Eu chego nos lugares para dar entrevista, em televisão e pai, eu tô na televisão, eu tô passando em tudo quanto é lugar. E eu fico assim, o que que tá acontecendo? Até comigo, sendo a pergunta também é, o que que está acontecendo? E eu queria só te fazer mais uma pergunta. Você acredita de fato que isso vai acontecer amanhã? Eu nunca vi disco voador, né? E assim, a gente já teve também em 1982, que um ufólogo veio contar pra gente, que foi no estádio Morenão, onde era uma partida de futebol, tá? E que ocorreu de um disco voador pairar por 5 minutos, por 5 segundos, em cima do estádio, e todo mundo que estava lá viu e apareceu em telejornal de televisão, né? Televisão aí de nome, apareceu e contaram, sendo que teve um disco voador nesse dia. Então, assim, eu só vejo relatos. Então, eu não posso falar para vocês, nossa, vai acontecer? Eu posso falar que eu sonhei e que a minha espiritualidade pede para que as pessoas tomem cuidado, porque algo está para acontecer. Agora, eu não posso falar, nossa, gente, vão ser os alienígenas que vai vir pegar os seres humanos e tudo. Eu posso falar que no sonho estava acontecendo assim.